Hello, everybody! Então, estamos aqui agora para a nossa Hora da Verdade de Inglês, parte 2. Então, nós vamos falar novamente da prova do ITA e a teacher Andréia Bello vai passar para você o bizu correto para que você acerte as questões agora no dia do seu vestibular. Então, nós estamos aí, né, já na reta final, o vestibular de vocês, a prova já no domingo. Inclusive, nós estaremos aqui corrigindo a prova ao vivo para você. Então, agora, quais são os últimos bizus? O que você tem que saber para que você acerte essa prova? Para que você consiga ler os textos em inglês? Como a teacher já disse algumas vezes, não adianta só você saber traduzir. Então você também, se você tiver uma noção boa de inglês, ótimo, estudou inglês muito tempo, parabéns. Mas, se você não tiver a técnica para poder conseguir encontrar a resposta dentro do texto, encaixar exatamente o enunciado com o que está solicitando, conseguir olhar em volta, né, ao redor daquela palavra, para que você realmente descubra. E outra coisa que a teacher ensina também, que quem já está aí acompanhando viu, como que você elimina as outras? Como que você encontra o erro nas outras alternativas? Porque, de fato, quando você consegue entender que é aquela opção correta, é legal você achar também o erro nas outras, para você se certificar. Porque daí você, com essa certeza, realmente é mais provável que você consiga esses pontos e, consequentemente, passe para frente para as outras questões. Aliás, o tempo é precioso para você, né, nessa prova de domingo. Então, a teacher vai começar mostrando aqui para vocês. Eu coloquei aí na estratégia de vestibulares Teacher Andréia Bello Inglês. Então, a Hora da Verdade, parte 2. Quem não assistiu a parte 1 está disponível no YouTube, no nosso canal do Estratégia de Vestibulares. Assistam que a teacher passou outras dicas com outros exercícios. Hoje nós vamos ver uma tomada de exercício também bastante importante, já caíram em várias provas ITA, e daqui por diante para poder te preparar ainda melhor. Então, a teacher vai mostrar o que são as considerações principais para que você passe, para que você seja aprovado, e o que eu acredito que sejam as dicas finais para que realmente domingo seja aí pelo menos um pouco mais tranquilo, né, pessoal? Então, vejam só. Foi apresentado junto ao cronograma de estudos da teacher, de forma sintetizada, a introdução ao skimming e o scanning. A teacher falou bastante dessas técnicas, né? Estudamos e praticamos exercícios com leituras dinâmicas, rápidas, com o objetivo de se concentrar nas palavras-chave. Recordando, o scanning é uma varredura do texto. Ler com atenção a página de jornal, procurar uma palavra no dicionário, entre outras coisas. Em complementar o scanning, também vimos o skimming, que é uma estratégia que você lê o texto mais rápido. Só que agora, prestando atenção no layout do texto, no título, subtítulos, cognatos, falsos cognatos, você vai procurar mesmo, né, uma palavra, ó, uma figura, a tirinha, os anúncios. Por exemplo, quando você espera para ser atendido em um consultório médico, você fica folheando uma revista aleatoriamente, você está usando o skimming, porque você está descobrindo o assunto daquilo ali que você está lendo. Você deve estar atento aos detalhes dos textos, mas não se esquecer, é claro, que são colaboradores diretos da sua aprovação e conhecimentos gerais. Curiosidade ao que está acontecendo atualmente em nosso país e no mundo. E também o seu estudo constante que você precisa. Então é o seguinte, você já deve estar estudando há muito tempo, já está se preparando há muito tempo. Tem pessoas que até há muitos anos, que realmente seu sonho é conseguir ser aprovado no ITA. Então, você tem que estar com esse estudo constante que a teacher circulou aqui, porque tem que ler mesmo as fontes, como a teacher indica, o The Economist, The Guardian, a Time, a Newsweek. Tem que realmente estar, né, de acordo com isso daí, lendo, se atualizando, porque quanto mais você lê, melhor fica a sua leitura em língua inglesa e, é claro, melhor fica em qualquer língua. Se você fala outra língua, você vê que você desenvolve essa leitura em inglês, você começa a desenvolver também a habilidade de escrita. Então, para quem estuda também outra língua, né, o espanhol, o francês, o alemão, inclusive na língua portuguesa, porque na prova do ITA você vai ter que fazer uma redação de língua portuguesa. Então, a leitura, ela aguça todo o seu vocabulário e é importante, é excelente que você esteja sempre lendo, né, e se atualizando. Aí a teacher colocou uma questão. Como que eu vou mostrar agora? A questão do ITA, que já caiu no vestibular, a teacher mostra as alternativas que estão aqui e vou comentando uma a uma. Como eu disse antes, como que você elimina e como que você encontra a correta de fato, ok? Então, let's go! Essa figura, olha o que a teacher colocou aí. Aí tem os tipos de inteligência. Então, tá aqui, ó, Types of Intelligence. Primeira coisa que eu sou muito de dizer, teacher fala muito, é que você tem que começar já lendo a imagem. Eu digo ler a imagem. Por quê? Vocês estão vendo lá na tela que tem uma inteligência, tem aí uma cabeça, está escrito Types of Intelligence.
Ao redor tem algumas palavras, vou colocar maior aqui para vocês visualizarem. Então aqui, ó, tem a inteligência naturalista, tá falando naturalist. O que que tá escrito lá? Understanding, living, things and reading nature. Então é você realmente, né, tá lendo a natureza, entendendo aí os conhecimentos gerais. Musical. Tá escrito discerning sounds, their pitch, tone, rhythm and time. Então você saber aí o timbre, o ritmo, tem gente que tem essa inteligência aí musical. Logical mathematical, aí você, ó, quantifying things, making hypotheses and providing them. Logical mathematical. O outro, aí tá olha o menininho aqui para você descobrir qual que é essa inteligência então. Ó, taking questions of why we live and why we die. Por que que nós nascemos e por que que nós morremos. A outra aqui também, que tem duas pessoas aí, uma pessoa de mão dada com a outra. Ó, number 3. Sensing people's feelings and motives. Então, ó, feelings, ó, sentimentos. Essa já tá o nome, bodily anesthetic. Então, vamos ver aí o que que tá falando. Coordinating your mind with your body. Aqui o number 2, finding the right words to express what you mean. Expressar o que você pensa, o que você, né, o que significa as coisas para você. O number 1, understanding yourself, what you feel and what you want. O que você sente, o que você quer de fato. A inteligência espacial, visualizing the world in 3D. Então agora vamos ver qual era a questão. Os tipos de inteligência que associam as definições 1, 2, 3 e 4 da figura são... Aí a teacher colocou comentários que eu fiz justamente para te ajudar a encontrar. Olha como que a teacher escreveu aí para vocês. Ao olhar a imagem, vamos focar naquilo que é solicitado na questão. Os tipos de inteligência do número 1, 2, 3 e 4. Procurar palavras-chave, que a gente está fazendo o skin e scan. No número 1, tem a palavra understanding, yourself e feel. Então é do lado de dentro. Você está entendendo yourself, você mesmo, sentindo. O número 2, as palavras ó, words and express, expressar palavras. O número 3, people's feelings, pessoas se comunicando, algo intrapessoal, porque é do lado de fora. E na imagem tem duas pessoas de mãos dadas. No número 4, questions demonstra ligação com algo existencial. E o desenho é alguém meditando, relação existencialista. Então, bingo. Agora, olha lá, letra A, interpersonal. Não, porque a gente já viu que inter não. Se começou, ele está falando que é o number 1 aqui, ó. Se começou uma pessoa aí sozinha, não vai ser inter, vai ser intra, né? De dentro. Então, ó, intra, do lado de dentro. Então, tem que começar com intra. Aí tem a letra C, que começa com intrapersonal, e a letra D, que é intrapersonal. Só que o number 2, a gente viu que tem a palavra express, expressar palavras. Ele vai ser linguistic, para expressar palavras, ou interpersonal, que está sentimentos? Linguistic, porque está expressando. Então, a gente já descarta essa daqui. E aí, para confirmar, vamos ver se o último, ó, number 3, que ele está pedindo na sequência, olha aqui, se é interpersonal. Sensing people's feelings and motives. Exatamente, para fora, do lado de fora. O gabarito fica sendo a letra D. A gente vê que o primeiro não pode começar com interpersonal, aqui não pode começar com existential. Então, por isso que o gabarito foi a letra D. E se a gente visse a outra questão do ITA também com essa mesma imagem, olha a outra questão que eles perguntaram em 2016. De acordo com a descrição dos tipos de inteligência apresentados na figura, agora, essa daqui é mais interpretação de texto, porque essa daqui ele fala, de acordo com os tipos de inteligência, as pessoas são capazes de visualizar objetos mentalmente, em vários ângulos. Pessoas dotadas de inteligência lógico-matemática são capazes de comprovar teoremas complexos. Agora a gente vai ter que olhar a imagem e aquele mini texto que tem perto de cada imagem, para a gente poder descobrir se isso aí está certo ou não. E eu também coloquei comentários, vou colocar a tela maior para ficar mais fácil de você visualizar. Vamos lá com a teacher então. Vejam só. Ao verificar a alternativa A, afirmando que as pessoas são capazes de visualizar objetos mentalmente de vários ângulos, aí o que a gente vê? Que é a inteligência espacial. Como que é isso, né? Olhar de vários ângulos. Se você consegue enxergar algo de vários ângulos, você está falando da espacial, que é essa daqui, ó. Até porque ele fala de 3D,
visualizar o mundo em 3D. Então, é justamente essa, a palavra 3D indica visualizar algo através de ângulos, e é o que diz a letra A. Aí, a letra A fala que você visualiza de vários ângulos, certo? A gente confirmou que essa daqui tá boa, mas o que a teacher sempre diz, agora a gente vai olhar as outras e a gente vai identificar um errinho, algo que é um equívoco, que faz com que a alternativa B, C, D e E não sejam as corretas, porque daí você se certifica e com essa certeza você avança e passa para a próxima. No dia da prova, é claro, certo? Então vejam lá, na letra B, afirma-se que pessoas dotadas de inteligência lógico-matemática são capazes de comprovar teoremas complexos, mas lógico-matemático não cita nada de teorema complexo lá no lógico-matemático. Olha lá o que é que fala. Fala de quantificar, de fazer hipótese. Não tem nada a ver, ó, com criar, tá vendo? Então essa daqui tá errada. A letra B a gente já pode então descartar, não tem a ver. A letra C, pessoas com equilíbrio entre mente e corpo e com boa postura corporal são dotadas de inteligência corporal sinestésica. Bom, pessoas com equilíbrio entre mente e corpo, boa postura. A inteligência corporal sinestésica, a imagem mostra, ó, que fala de coordenação entre mente e corpo. Olha lá, professor, ó, coordinating your mind and your body. Não fala de postura. Ninguém falou aqui de postura nesse. Então, essa também, ela tá um pouco equivocada. A gente já viu que não tem nada a ver postura com corpo e mente. A letra D, afirma-se que pessoas dotadas de inteligência musical conseguem identificar ritmos e notas musicais e tocam qualquer instrumento. Gente, falou qualquer, eu escrevi aqui, ó, não afirma qualquer. Essas palavras, tudo, todo, geralmente são falsas. Então, cuidado com essas palavras quando fica muito amplo, né? Todo, tudo, de qualquer forma. Então, essa palavra qualquer tá estranho. Olha aqui, ó, ela não é boa. Claro que ele fala que é instrumentos de forma geral, mas ele não fala que é qualquer instrumento que quiser. Ele não definiu isso. E a letra E, pessoas dotadas de inteligência naturalista são leitores vorazes. Tudo bem que você, né, dotado de inteligência, vai ler aí rápido, mas vorazes? Ele fala essa palavra, vorazes, não tem leitor vorazes. Então essa daqui também fica equivocada. Daí a gente comprova que o gabarito realmente seria a letra A. Como que a gente descobriu? Retomando, a gente viu que a letra A estava de acordo, a letra A diz que objetos mentalmente em vários ângulos é a inteligência espacial, lá fala que a inteligência espacial é em 3D, então você visualiza de vários ângulos, só que depois a gente viu que tem uma palavra equivocada em cada uma delas. Isso que você vai fazer domingo, encontrar o equívoco, encontrar o que tem de errado lá para você eliminar e achar realmente a correta. Então, ó, teoremas complexos não tem a palavra complex. Postura, não estava falando de postura. Qualquer instrumento, não falou que é qualquer um. E nem falou de leitores vorazes, falou que você vai conseguir ler bem, mas não chamou de vorazes. Então essas palavras mais ou menos que inventadas, o ITA coloca nas alternativas para te confundir. Porque você fala, se a pessoa lê rápido é um leitor voraz, mas não escreveu isso no texto. E como que você tem que fazer para acertar uma questão? Olhar diretamente o que está no texto. Você não pode tirar uma conclusão lógica, deve ser um teorema complexo. Não deve ser nada. Tudo tem que ter a comprovação e a evidência no seu texto. Se não tiver essa palavra qualquer ou complexo no texto, gente, passa para a próxima porque essa está errada, ok? Agora eu vou mostrar uma tirinha do Agar, que também caiu em prova ITA, para você analisar, porque eu gosto de mostrar um pouco de cada. Textos longos a teacher vai mostrar, textos médios, texto curto, um trecho, uma propaganda, aqui agora foi esses tipos de inteligência, uma imagem. Agora vamos ver a tirinha lá do Agar. Vejam só. Uma questão inédita que eu coloquei, porque geralmente cai muito Agar, né, no ITA, então a teacher elaborou essa para você, que seria típica mesmo assim de prova do ITA. Qual é o assunto? Como você consegue perceber isso através da tirinha? Quem são os personagens? Sobre o que conversam? Quais são as reações deles? Vamos usar o scanning e o skimming agora e verificar, para ver se vocês realmente estão aí por dentro. Então vejam lá, ó. How many beers did you drink? Primeira coisa, ele usou o did. Na aula de verbos, a teacher mostrou que did é o auxiliar do passado.
Eu expliquei isso na aula, inclusive essa aula está disponível no YouTube. É a aula number 2, que a teacher Andrea Bella explicou todos os tempos verbais, desde present simple, aliás, desde o verbo to be, por que esse verbo existe, por que você tem que estudar ele vários anos, passando pelo present simple, ou simple present, simple past, as formas contínuas, as formas do present perfect e o past perfect, as formas do present perfect continuous, os vários tipos de futuros, verbos modais, a teacher explicou um pouco de cada. Mas só para retomar, porque em português você fala assim, você fala inglês. Você fala inglês? Você só dá uma ênfase. Em inglês tem que pôr o auxiliar duplo, por isso que a pergunta é do you speak English? Porque você tem que colocar essa pergunta, tem que colocar o do para fazer pergunta. E se eu estou falando, você fala inglês? Do you speak English? Agora, se eu quiser perguntar, você falou inglês ontem? Did you speak English yesterday? Então, quando você coloca o do, pergunta para o presente. O did pergunta no passado. O will pergunta no futuro, ou going to, e por aí vai, que tem as explicações, como eu falei na aula número 2. Aqui, a mulher, a esposa do Agar, já começou perguntando, how many beers did you drink? Então, quantas cervejas você bebeu? Ele já cometeu e tem umas estrelinhas em volta do rosto dele, dá para ver que ele está alcoolizado. Então, por isso que ela está fazendo a pergunta, né? Ela está julgando e já perguntou para ele. Daí ele olha lá, 3, 5, 8, 6, 4. Ele pega e fala um monte de número aleatório, né? Será que eu bebi quantas? 3, 5, 8, né? Agar, you have a serious problem. Aí ela fala que ele tem um problema, porque ela tá, né, com raiva. Olha a feição, como é que ela tá nervosa. Aí ele, you're right, I'll hire a math tutor. Então, ó, você tá certo, eu vou contratar um tutor de matemática. Olha o que ele fala, né? Pode ser aqui que ele esteja satirizando, ironizando, porque ela falou problem e ele citou números, então ele realmente está com problema, né? Eu não estou conseguindo resolver isso, quantas cervejas eu bebi, vai querer contratar um professor de matemática para ensinar o cálculo por causa da palavra problem, que ela deu o sentido de problema de cálculo matemático. Ela já quis falar, você tem problema? Ela está criticando, né? Está chateada. Aí olha o que a teacher colocou aí de observação que é legal para vocês prestarem atenção. Você deve ler o quadrinho, as expressões faciais. Ó, ela começou questionando, depois ela ficou nervosa. E no final ele falou que precisava de um doutor de matemática, olha o jeito que ela ficou, tipo, nossa, não vai ter jeito mesmo. Alcoolizado, ele não vai entender nada do que eu estou conversando com ele. Então as reações, os movimentos, tudo são indicadores do assunto. É primordial que você leia a figura, como se estivesse desvendando um mistério. No quadrinho em questão, você vai ver a palavra beer, pronunciada pela esposa, percebe que ela não está muito satisfeita, porque ele, né, bebeu. Percebemos pelas estrelinhas que eu falei aqui, ó, em volta da cabeça dele, ó, de que ele está bêbado. Depois, como resposta, Agar pronuncia números indicando que não sabe quantas cervejas ele bebeu. A expressão contém palavras cognatas, ó, serious problem, mostrando que ela está irritada, falando de um problema. Ele, a teacher até escreveu sem noção, diz, né, dá para perceber que ele aí, né, tá alcoolizado, a palavra math tutor, ele deduz que ele não sabe matemática, ele não sabe quantas foram e precisa de um professor de matemática. Então, vocês viram? É o tipo de pergunta, eles poderiam perguntar se a esposa concedeu, ela permitiu que ele bebesse mais, e aí no último quadrinho não é isso, a feição dela voltou ao normal, ela não tá mais nervosa como na do meio, mas ela não permitiu nada, não tem o verbo allow e nem permit. Poderia perguntar para vocês também se ele se arrependeu do que ele fez, e no último quadrinho ele pede desculpas. Não, não tem, ele não apologize, não tem nada disso. Então, quer dizer, podia ter explorado várias coisas. Para você compreender melhor a técnica do skinning e do scanning, a teacher preparou um mini textinho em que algumas palavras que eu coloquei estão numa língua que não existe. E quando você olhar, você visualizar, consequentemente você já vai conseguir deduzir essas palavras. Quer ver junto com a teacher? Vejam lá, para a gente poder treinar mais ainda essa técnica. Ó, olha o que a teacher colocou aí no texto. Após exames, pessoas com níveis alterados de glicemia... então já está falando aqui de glicemia e falou de níveis altos de glicemia, então o nível alto de glicemia. Aí eu já pergunto para você, você tem que estar por dentro do que acontece, tem que dominar alguns assuntos. Quem tem o nível alto de glicemia, qual doença que leva a gente a pensar na hora? Não é diabetes? Então você já lembra, glicemia alta, então açúcar no sangue. Provavelmente esse texto está falando de diabetes. E quer ver?
Vejam lá então, ó. A comprovação, níveis alterados de glicemia, a comprovação de Ringop é imediata. Então, a gente já tirou aqui que Ringop, o que é Ringop então, a primeira palavra? A diabetes. Porque falou, ó, após exames, pessoas com níveis alterados comprovam que têm diabetes. Além de necessitar o uso da insulina, comprovou, ó, insulina, realmente é diabetes, só precisa de insulina. É obrigatório evitar o consumo de Lagof. O que é Lagof, gente? Tem que evitar o consumo de quê da diabetes? Açúcar. Viu que não sabia o que era a palavra Ringop e nem Lagof, mas o Ringop e o Lagof saíram pela dedução de que você já sabe um pouco do assunto. E na prova do ITA você tem que saber os assuntos, hein? Tem que estar realmente atualizado, como a teacher disse. Para não agravar mais ainda as condições do paciente, que pode fatalmente sabafar. E agora, sabafar. O que a diabetes pode fazer com a pessoa? Se ela não se cuidar, ela pode morrer, ela pode falecer, pode vir a óbito, se não tomar os devidos cuidados com a saúde. Então, justamente, aí olha a observação que eu fiz aqui. Sendo uma questão, você conseguiria ler as palavras que a teacher inventou, Ringop, Lagof e sabafar, substituindo de forma automática pelos termos corretos que levam você a saber, pela compreensão do parágrafo. Qual é o assunto? Diabetes. E Ringop, diabetes, Lagof foi o açúcar, sabafar, falecer. Não é? Viram aí? Então, a gente descobre que, para você interpretar o texto nas provas do ITA, realmente o que você precisa é levar em consideração o que se encaixa, e quando uma coisa se encaixar na outra, você descobre que é realmente isso que precisa. A teacher fez comentários, ó, para ficar mais completo ainda. Você percebeu que não demorou tanto tempo para identificar palavras inventadas? E o melhor, você compreendeu o parágrafo inteiro por 2 motivos. Você tem que aprender a ler de forma dinâmica, que é o que a teacher ensinou todo o decorrer do curso, dando importância às palavras peculiares que indicam o assunto. E o que você precisa saber sobre aquele assunto. E porque o uso das técnicas estudadas tem conexão com o vocabulário, proporciona uma autoconfiança, garantia da sua aprovação. A falta de vocabulário é considerada uma das causas para o atraso na leitura. Porém, durante os seus estudos, você percebe que palavras desconhecidas não devem ser encaradas como empecilho, mas desafios. Você vai procurar o sentido entre as palavras. Então, como a teacher falou aqui, você não sabia o que era a princípio, quando você olha para o texto, o que é isso? Ringop, Lagof, sabafar, nunca vi essas palavras, como palavras em inglês que vão acontecer na prova domingo. Vão ter palavras lá que você nunca viu. O que você vai fazer? Vai tentar traduzir ao pé da letra? Não. Você vai fazer ter sentido dentro do texto. Se você conseguir colocar sentido nessas palavras de acordo com o que está em volta, ao redor do que está escrito, você vai conseguir de fato acertar, né, e bater aí na questão qual é. Agora eu vou mostrar uma outra questão para confirmar isso que a teacher mostrou agora. Vamos ver uma que já caiu no ITA então? Então vamos ver junto com a teacher, ó. Artist detained in growing crackdown. Então colocou aí um textinho agora, ó, coloquei imagem, coloquei tirinha, texto curto, que é esse aí, depois a teacher vai colocar um mais longo. Então vejam aí junto com a teacher, ó. On Highway, China's most prominent citizen after imprisoned, imprisoned, aprisionado, detained, ele foi detido, 3 de abril, no Beijing Airport, no aeroporto, try aboard a flight, tentava entrar num voo para Hong Kong, best known considered stadium, non bird's nest, outspoken government, tem o governo aí, detained several times, que já deteu muitas vezes essa pessoa. During one period of custody, durante o período de custódia, ele foi, bateram nele, beaten so badly, bateram nele muito, que ele até precisou de cirurgia, provavelmente um criminoso bem perigoso, hein? This arrest comes into a widespread crackdown, então a gente já descobriu, por alto dessa questão do ITA, que está falando de um criminoso, né, alguém que foi detido, que precisou ser detido, que deve ter cometido aí muitos delitos, e que essa pessoa, né, foi pega no aeroporto. Aí olha qual foi a questão, então, 19 do ITA aí, ó. Segundo o texto, ele, o Ai, que é o criminoso, vejam só, segundo o texto, ele alegou ter sido severamente torturado, ele foi preso devido a um recrudescimento da repressão da China, ele embarcou no voo para Hong Kong, ele foi preso por incitar uma revolução de moldes, ou ele foi quem projetou o Estádio Olímpico de Pequim?
Aí você já olha aqui, já dá pra gente perceber o seguinte. Será que é viável dizer que uma pessoa que é um criminoso foi quem projetou um estádio olímpico? Será que é viável a gente dizer que ele embarcou para Hong Kong se a gente viu no comecinho já que falou try to board, ele tentou embarcar. O verbo try, e tá tried, com ed no final. Então ele tentou embarcar, mas não falou que ele conseguiu. Ok? Então a gente já começa a pensar que tem umas aí que a gente já vai eliminando. Aí olha os comentários que a teacher fez, ó. Ao verificar a alternativa A, afirmando que ele foi severamente torturado, temos que procurar algo sobre a tortura no texto. A palavra beaten, do verbo beat, bater, que quer dizer que bateram nele, é a palavra que melhor se aproxima daquilo que buscamos. Então a gente já viu que essa daí é a melhor até agora. Há a palavra badly, que vem da palavra bad, ruim, e o sufixo li, ó, que forma o advérbio de modo, a maneira como bateram nele. Que jeito que bateram nele? Badly, bateram nele de forma ruim, ó, badly. Ele apanhou muito, provavelmente, né, o que ele cometeu aí, ele apanhou muito. Daí a gente continua. Na letra B, afirma-se que ele foi preso devido a um recrudescimento. Aqui tem que saber qual que é a palavra recrudescimento. O que é isso? Seus conhecimentos prévios ajudam muito. Recrudescimento é um agravamento, algo que piorou a situação, certo? Aí a gente continua, e o que está falando aí? Dessa forma, essa alternativa talvez seja a melhor opção, porque ele foi torturado, né? Bateram nele. Então a gente já viu que tem uma aí também que está boa, ok? Aí depois, a letra C, afirma que ele embarcou para Hong Kong. Gente, fala que ele was detained, ele foi detido, então ele não embarcou. Agora a C a gente já descarta. Letra D, afirma que ele foi preso por incitar uma revolução aos modos da tunisiana, mas no texto fala da repressão. Olha lá, ó, widespread crackdown, não indica nada de revolução, nem tem a palavra revolution. Então a gente tira a letra D também, descarta. Letra E, afirma que ele projetou o estádio olímpico. Essa alternativa é a primeira a ser excluída, foi o que a teacher disse. Como que ele foi preso no aeroporto e falou lá do estádio de Pequim? Por que que ia falar que ele que fez esse estádio, né? Não, então a letra E também a gente descarta. Descartamos a C, D e E. Agora a gente ficou com a A e com a E. Agora é que vem elas, agora que é o principal. Isso é super importante, o ITA faz muito isso. Claro que tem alternativas que você elimina mais rápido, outras que você demora um pouco mais para eliminar. Mas e agora? Agora você tem aí a opção que ele foi torturado, né, severamente, e ele foi mesmo, bateram nele, que fala lá beaten, e falou badly, e tem que ele foi preso devido ao recrudescimento, que é o agravamento da repressão na China. Agora o que a gente faz para analisar? Aí olha o que a teacher fala lá para vocês, ó, sobre a letra B, que eu coloquei aqui, ó. Ele foi preso devido ao recrudescimento. Sim. Seus conhecimentos ajudaram. Sim. Só que aí a gente pensa o seguinte, qual informação que é mais pertinente? Porque aí o ITA vai colocar duas parecidas. Qual que é uma informação que você vê que vem mais de encontro com o que a gente está procurando? Uma que realmente seja mais embasada. Aí olha o que eu coloquei na última linha. A informação pertinente é que bateram nele severamente ou saber que ele foi preso devido a uma grave situação na China. Então, a situação da China não vem em questão o texto todo. Agora, quando falou que bateram badly, que ele apanhou severamente. Então, como perguntou o segundo texto, essa é a que está melhor. A outra, como a teacher falou para vocês, né? Situação grave de repressão na China, só citou a palavra. Não falou isso também com grande peso como a letra A. Por isso que o gabarito fica sendo a letra A. Olha outro texto que a teacher trouxe, esse um pouco maior, eu até coloquei em duas telas aí, ó. Coloquei dividido em duas partes, porque esse aí, ó, Frying at the Edges, a Life-Changing Diagnosis, esse aí foi de 2017. Aí a teacher dividiu em dois para todo mundo conseguir visualizar e para a gente ver o que estava perguntando disso daí. Então, fazendo o scanning e o skimming, a gente já começa o seguinte, ó. It began, olha esse verbo began. Aí você, ai, teacher, eu sei que o verbo begin é começar. E agora que ele está com esse A, began? Bom, algumas pessoas já sabem que esse verbo é o verbo no passado de begin, began. Como que você vai saber isso? Eu já falei isso para quem acompanha a teacher Andréa Bello aí. A teacher explicou o seguinte para quem não acompanhou. Vou falar rapidinho que quem já está aí, né, acompanhando e ouvindo, presta atenção nisso. Se o verbo está com ED no final, como o verbo use, está used,
usou, tá no passado. ED é passado, vocês sabem disso. Até ensinei que você fala a palavra ei. Uso, usei, é used. Viajo, viajei, é traveled, com ED. Falo, falei, é talked, com ED. Walk, andar, andei, walked, com ED. Deu ei. Agora, o iniciar, daria para você falar iniciei ou comecei, só que esse verbo é irregular. E aí os verbos irregulares geralmente mudam uma letra, como drive fica drove, muda para O. O verbo write, de escrever, muda para O também, wrote. E o begin muda para A, begun. Alguns mudam de I para A, como o verbo nadar, que é o verbo swim, fica swam, com A. Então, geralmente troca uma vogal. Quase todos os verbos irregulares trocam uma letra, a vogal, um I por um A ou por um O. E alguns mudam completamente, como o verbo buy, que fica bought, né? Escreve bought, fala bought. Mas aí, daí por diante, é você ir treinando, vai lendo, que você vai identificando esses verbos dentro do texto. Então, aí no texto, a gente lendo mais ou menos assim, pra gente entender, né, o que o texto tá falando, falou de uma coisa que começou quando ela viu o quê? Ela viu, ó, she saw the mirror, o espelho. Aí fala que a Jerry, ó, a personagem, que ela estava no banheiro, ó, bathroom, em Manhattan, que ela mora em Manhattan, o apartamento dela. Ela casualmente checava o reflexo. E daí, imediatamente aconteceu alguma coisa. O que foi, ó? She didn't recognize herself. Agora mesmo eu falei do did para fazer perguntas, coloca o did na pergunta. Então, do you speak English? Você fala inglês. Agora, did you speak English? Você falou? E se colocar didn't? Não, é o não do passado. Enquanto em português o não é um só, eu falo eu não gosto, eu não gostei, eu não vou gostar. Em inglês tem os nãos. I don't like it. O don't é o não do presente. I didn't like that. Eu não gostei. O didn't é o não do passado. E I will not, ou I won't, ou I'm not going to, o do futuro. Então aqui falou she didn't recognize. Ela não a reconheceu. Não reconheceu ela mesma no espelho. Viram aí? E aí, she gazed, saw the image. Oh, what is it I look like? Como que eu tô? That's not me, não sou eu. Então, uma pessoa que não está se reconhecendo, e a gente percebe que o título do texto tem a palavra diagnosis, life changing, a vida mudando, fazendo um diagnóstico. Primeira coisa que a gente vem na cabeça, mesma coisa que a teacher falou agora mesmo sobre lá a diabetes. Era Hagoff, você não sabia essa palavra. Bom, uma pessoa que está sendo diagnosticada falou diagnosis e ela não está lembrando mais, o que vem na sua cabeça uma doença? De uma pessoa que não se reconhece ou não reconhece outros, que depois vai falar aqui da falta de reconhecimento também da parte dela com outras pessoas. Que doença que vem na sua cabeça de uma pessoa que não está se reconhecendo no espelho, que teve um diagnóstico? Você não lembra de algumas doenças? Eu não queria falar de cara para ver se você pensou isso aí, né? Pensou no Alzheimer. Se bem que tem essa palavra no texto, falar que ela está diagnosticada com Alzheimer. Quer ver? Vamos ver lá. Aí você continua, ó. It was late 2012, foi em 2012. She was 69, ó, ela estava com 69 anos. E aí ela estava all retired, chegando ao aposentadoria. Aí ela já foi uma enfermeira. E quando ela estava fazendo alguma coisa, ó, não conseguiu. Fortunately, I was the boss and I just said, olha isso aqui que é importante, ó. I was the boss, eu é que era o chefe. Então quem está contando é uma pessoa, uma terceira pessoa, que inclusive foi o chefe. Enough of that. Sally, tell me what you're up to. She would say of the episode. Certain mundane tasks stumped her. She told her husband, falou do marido dela, Jim Taylor. Falou também que, ó, algo estava quebrado. Aí ele mostrou que era outra coisa. Ela começou a confundir as coisas. Então, olha, Subway, ela pegou o metrô na rua 14, lá para 7th Avenue. E ela não sabia why, por que ela estava lá, confirmando aí o Alzheimer. Falou também, ó, ignoring that something important that happened. Made appointment with a neurologist, ela foi no neurologista. Aí falou que convenceu-a, né, de que ela realmente estava aí. Falou de mini mental examination, ó, olha aí, exames, ó, por causa dos sintomas. Blood, tirou exame de sangue. Falou também de intervalos, aí o que aconteceu com ela. Continuando aí, ó. Common words, falou 3 palavras para ela comuns, para ela poder lembrar. E aí, she only knew one. Ela só lembrou de uma palavra. Qual a palavra que ela lembrou?
Ela só lembrou da palavra beach, ó, de praia, que ela associou. E aí ele deu a diagnose, ó, dela, ó, falando que ela estava com o quê? Alzheimer. Aqui, ó, disease, a doença do Alzheimer. E aí ela entendeu e ela herdou isso do pai dela, ó, paternal aunt and the cousin. She long suspected it would eventually find her. Então, como ela tinha, ó, parentescos já com Alzheimer, ela já suspeitava que ela poderia ter a doença. Aí, qual era a questão? Olha lá a questão do Ita, qual era então? Quanto ao gênero textual, o texto pode ser classificado como sinopse de romance, romance autobiográfico, romance biográfico, laudo psiquiátrico ou resenha médica? Aí tem algumas observações que a Titi também fez que dá para você tirar umas conclusões. Olha só. Como é que vai ser uma sinopse se é uma história completa, com detalhes e fatos? Então, sinopse geralmente é curtinha, então a gente já descarta a letra A. B, romance autobiográfico. Gente, mas não foi ela que contou, a gente viu aqui, ó, ele falou I was the boss. Felizmente eu era o chefe. Então é o chefe que está contando, então não é autobiográfico, porque autobiográfico é a biografia de alguém, a pessoa mesmo contando. Então a gente já descarta a B, não é autobiográfico. Letra C, romance biográfico. Será que é esse gênero textual? É quando alguém, né, conta a história de outra pessoa. Aqui, no caso, o médico está contando a história da Jerry, diagnosticada. Então, a C é a certa, mas a gente tem que fazer o quê? Ir nas outras para poder descartar as outras do jeito que a gente fez com a A e com a B. A gente não descartou a A e a B? Vamos descartar também a D e a E, então. Letra D, laudo psiquiátrico. Gente, laudo, até coloquei aqui laudo. Laudo, ele caracteriza pela concisão e formalidade do médico. Faz um laudo, não tem isso no texto, a gente também descarta a D. E a letra E diz o quê? Que é uma resenha médica. Até encontramos alguns diagnósticos no texto, mas a resenha médica seria uma abordagem da construção das relações dessa doença, e não é isso também que tem no texto. Então, a gente comprova que o gabarito dessa questão era realmente a letra C. Viram? Então, nessa questão, a teacher mostrou que sinopse é uma coisa curtinha, e aqui não é curto, o texto é longo, a gente já descartaria. Romance autobiográfico não é ela mesma que está contando a história dela, é outra pessoa contando, então não é auto, não é dela. Laudo psiquiátrico não é um laudo, dá pra gente ver que não tá, né, no papel médico como laudo psiquiátrico, e nem resenha médica. Então, a melhor era realmente um romance biográfico. Não pode pensar que romance é um livro inteiro, viu, gente? Romance é uma história, e não é, na maioria das vezes, não é uma história romântica. Romance é uma narrativa. Então, aqui uma narrativa. É importante estudar aí as tipologias textuais, com a professora Celina Gil, a nossa professora de português aí do ITA. Então, estudar, retomar isso daí, isso é muito importante, saber as tipologias, saber o tipo do texto, o gênero que está sendo trabalhado. Aqui você mataria a questão, correto? A teacher colocou uma outra questão aqui, coloquei inédita. Por quê? Porque o ITA gosta muito de trabalhar com textos aí das revistas que a teacher falou, né? The Economist, The Guardian. Então, a teacher pegou essa reportagem aí, de uma das revistas que eles usam muito, e coloquei um mini texto que vai ter o título para a gente observar, ó, 5 Ways to Get More. Já falou de fibra aqui, já falou de dieta. Falou, ó, help reduce, que ajuda a reduzir o risco, ó, heart disease, de doenças no coração. Tem o desenho da maçã. E tem aqui alguns dados. Olha figures aqui, gente, ó. Figures é um falso cognato, hein? Aproveitar e prestar atenção aqui. Figures. Falso cognato. Figures não tem nada a ver com figura. Figures são dados. Geralmente os dados de uma pesquisa é figure. Figura mesmo em inglês seria picture, ok? Então, image. Qual é a questão que a teacher elaborou para vocês? Ó? A opção correta presente no texto é igual o ITA faz. Ele pergunta, a opção correta é? A alternativa que está correta é? Vamos ver todas, então. A letra A. O texto trata de fibras solúveis e insolúveis. Vamos ver se fala isso lá? Então, lá no texto, ó, carboidratos, taranã, benefits, bowel, fill then go, a popular reason why, understanding, typical apple, falou da maçã, falou de pessoas, falou aí diferentes tipos e níveis da fibra. Será que fala de fibra solúvel e insolúvel? Olha o comentário que a Titi colocou para ajudar vocês. Ao verificar a alternativa A,
afirmando que fala de fibras solúveis e insolúveis, até encontramos a palavra fiber, que inclusive tem a palavra fiber, e ela pode ser escrita assim também como está no texto, viu? Diferença britânica e americana, é a mesma palavra, fibra. Mas no início fala-se apenas de fibras insolúveis. Tem a palavra, né? Mas fala de fibras insolúveis. Eu estou falando só de fibras insolúveis, ó. Por causa da indigestão dos carboidratos. Não falou, não fez uma diferença. Tem a palavra? Não tem a palavra solúvel e insolúvel, nem a comparação between, nem falando de uma e de outra, não tem. Ele só fala de fibras em gerais. No caso, por que ela é insolúvel? A gente até colocou aí a opção, porque ele está falando de como que essa fibra reage. Ele conta isso daí no texto. Então, olha lá, a letra B afirma-se que as fibras se referem a alimentos de digestão complexa. Aí, o que fala da letra B, que a Titi colocou para você analisar? Digestão complexa? Bom, as fibras se referem a alimentos de digestão complexa. Além de serem considerados auxiliares na digestão, se você está lendo aí, está por dentro de saber, né? Fibras ajudam. A palavra complexa não está no texto. Ah, então as fibras até ajudam na digestão, mas falou isso, complex. Lembra que a opção anterior, aquele exercício anterior, falava de algo complexo, não tinha a palavra complex no texto? Aí a teacher falou para você, não tem a palavra complex, complex digestion, não tem. Então essa opção aqui não pode ser considerada, porque ele afirmou, a fibra se refere à digestão complexa, não fala isso no texto. Então essa alternativa aqui, ela não tá boa não. A letra C, ele fala assim, ó, adultos devem ingerir mais de 30 gramas de carboidratos por dia. Será que fala isso no texto? Isso que a Titi colocou aqui, afirma-se isso. Vamos ver lá no texto. Aí eu até coloquei, ó, no texto a afirmação é que se deve consumir 30 gramas, não mais. Aqui eu coloquei mais de 30, igual o Ita faz. Vamos de novo lá no texto? Olha aqui, ó, adults, tá? A Titi apagar a bagunça que eu fiz para mostrar para vocês. Olha aqui onde está agora sublinhado, ó. Adults should get 30 grams a day. 30 gramas. Falou que é more, mais de 30, more than. Não, então a C está também errada. Nem complexo, nem mais de 30. Letra D. As maçãs são alimentos oferecidos pela BDA como auxílio na dieta. Será? Onde fala da BDA lá no texto? Ó, aqui, ó. BDA. British Dietetic Association. It's worth checking labels as different brands. Não falou que ofereceu maçã, não. Então, ó, fala, o texto informa que que essa agência aí, ela é citada, essa associação, mas ele não ofereceu em momento nenhum maçã para a dieta das pessoas, não. Agora, a gente viu a B, achou o erro na palavra complex, a C, na palavra mais de 30 gramas, se são só 30, a D, maçãs não são oferecidas, não tem isso. E a letra E? As palavras fiber e rugged são sinônimos. Será que são? Elas são sinônimos sim, mas se você não soubesse, você já anota isso daí, né? E aí o que a gente vê? Ó, afirma que essas palavras são sinônimos. Sim, quando ele usa o termo or, é uma coisa ou outra. É para dar opções. Ambos termos dizem respeito a fibras. Então, essa que é a correta. Por que a gente ficou com a e a gente não pode falar que ela é correta? Porque falou de insolúveis e solúveis, e ele não fala de duas. Viram? Essa aqui, você vai fazer isso na hora da sua prova do ITA. Ela foi descoberta por eliminação das outras. Então, se você lesse, ia dar a impressão para você que todas estão corretas ou que todas estão erradas. Aí você tem que achar onde está o erro dentro de cada uma. Então, viram com a teacher? A letra A, insolúveis e solúveis, ele não deu essa diferenciação. A letra B, complexa, não tem a palavra complex, nem hard or difficult. A letra C, mais 30 gramas, não fala que é mais, são 30 exatos. A letra D, maçãs oferecidas pela BDA. E a letra E, que fibra e a palavra rugged são sinônimos. Realmente, ele até fala or. Fibra, igual mesmo quando a gente fala assim, pegar ou obter, são sinônimos, são palavras, viram aí? Então, ele citou uma palavra e comparou com outra que são sinônimos, e a letra E, que seria o gabarito da questão, ok? Agora, a Titi colocou uma outra questão também explorando, se fosse desse texto aqui, na sua prova do ITA. Olha aí como é que eu coloquei, ó. Do jeito que o ITA faz, às vezes ele dá a opção 1, 2 e 3, ele conta para você 3 informações e coloca embaixo. Estão corretas a 1 e a 2? A 2 e a 3, apenas a 3, apenas a 2, ele faz esse tipo de exercício. Como a banca elabora assim, a teacher elaborou assim para vocês. Então, agora a gente já tem uma noção do texto,
A gente já leu, né, na questão anterior. Então, vamos ver o que está falando aqui para a gente poder já começar a tentar descobrir se está certo ou está errado. Ó, questão 2, inédita, que a teacher preparou. Os termos abaixo sublinhados podem ser substituídos sem que haja prejuízo por... Será que essa palavra pode ser substituída por essa sem prejuízo? Pode, gente. Eu falei para vocês que é uma diferença britânica e americana. Pode falar assim ou assim. São a mesma palavra, está certo. Então, a alternativa número 1, ok. Vamos ver agora se a 2 está ok e se a 3 está ok. 2. Including a reduced risk of heart disease. Substituir por illness. Sim, gente, também a palavra disease é doença. Illness é doença e sickness também é doença. Qualquer uma dessas 3 palavras pode ser usada para doença, então a 2 também está ok. Agora vamos ver a 3? Pode ser, viu? Às vezes você fala assim, essa vai estar errada, porque a 1 e a 2 já estão certas, então essa vai estar errada. Nem sempre. Pode ser que as 3 estejam corretas e ele fala, as 3 estão corretas. Como pode ser que seja só a 1 e a 2? Vamos continuar analisando. Maybe a reason why por because. Aqui que está a questão. Você ia pensar assim, teacher, porque why é o porquê da pergunta e because é o porquê da resposta. As duas são porquê. Só que lá no texto, quando ele fala why, ele fala que é a razão pela qual why. Só pode usar o WH question como pronome relativo, não pode usar o because. O because é só quando vai dar respostas de fato. Então, não pode um substituir pelo outro. E também, ele não colocou a alternativa das 3 estarem corretas. Ele deu apenas a 1 e a 2, a 1 e a 3, apenas a 3, apenas a 2 e a 3, ou apenas a 1 e a 2? É apenas a 1 e a 2. A gente acabou de ver agora que a 1 e a 2 são corretas. Quer ver os comentários? Só para poder ter a certeza absoluta do jeito que a teacher põe o comentário para vocês aqui. Então, vejam aí, ó. A número 1 trocaria fiber por fiber e isso aí é tranquilo, porque é British and American, diferença de britânico e americano. Número 2, including a reduced risk, a troca seria feita também, disease por illness, é possível, são sinônimos. A número 3, a troca seria de why para because. Ambas significam por quê, mas o why é usado para pergunta e o because nas respostas. Não poderia trocar. Não tem frase com pronome relativo com because, só com why, who, where, ok? Aí, aqui na primeira fala 1 e 3, não. Apenas a 2, não. Aqui a 2 e a 3, não. Então, a letra E, que é a nossa resposta. E confirma aqui, né? A 1 e a 2, que era o que a teacher tinha falado aqui, ó. Nossa resposta, letra E, que é o gabarito. Agora, a teacher vai mostrar para vocês um texto maior, inclusive ali até a teacher colocou, de 2016. Olha o tamanho desse texto, olha como que ele fica aí na tela para vocês. Tá vendo? Eu vou aumentar a tela para vocês conseguirem ler. Mas a opção que o ITA perguntou em 2016 foi: marque a opção cujo assunto não é mencionado. Eles também fazem isso na prova do ITA. Coloca assim, aponte a alternativa em que não há comprovação de... e coloca tal coisa, em que o assunto não é mencionado. Então, agora você tem que achar uma coisa que não fala nesse texto de jeito nenhum. Vamos ver lá então, ó. Vamos colocar ele maior aí. Então, fazendo o esqueminha aí, ó. Tá falando de população, population, produce, viu? Logo no título a gente já viu, ó, que fala de produção, de companhias. E aí continua falando da revista. Será que a gente já procura direto o que tem nas opções? O texto é grande. Tomar uma água. Se o texto é grande, a minha sugestão é que você vá nas alternativas e já comece a olhar se tem aquilo no texto. As alternativas aqui são empresas familiares, mão de obra qualificada, incentivos fiscais, encargos financeiros, bolsa de valores. Vamos ver o que aqui vai aparecendo no texto e o que não tem. Vamos escanear, fazer junto com a teacher para a gente poder procurar? Vamos ver se fala de empresas familiares. Então, você vai lá no texto, e aí falou do ranking, ó, ranking, biggest companies, falou de companhia, Brazilian, tá vendo? Corporate, falou da Petrobras, falou aqui da Bélgica, falou de ilha, de burocracia. Então, vamos ver, né? Continua aí, a gente vê aí Brazilian firms, as firmas. Então, since Renee London School, colleagues, falou dos países.
Tá falando de operações, ó, operation, de performance. Falando aí do Brasil, ó, o ranking dele de 2,8, falou do México. Falou também de better organized, de coisas bem organizadas, tá vendo? Tax treatment, tratamento, taxas, então são incentivos fiscais, essa daqui tem, tá ok, esse assunto fala. Também fala de finanças, falou de 3,3, mais para frente fala também de controle, tá vendo? Fala dos executivos, fala de companies, ó, manage, empresas que são gerenciadas, fala de encourage short-termism, falando de consultores, falando de países que dependem, falando também aí, mais uma vez, do governo, ó, de uma crise, de encontros, de demanda, landscape, o que sugeriu, falou aí de uma empresa, ó, falou da Arezzo, falou dos sapatos, da agricultura, falou também da Embrapa, e continua falando de várias coisas. Olha como que a Titi colocou os comentários, que seria a forma que você teria que procurar, como a gente já começou, ó. Incentivos fiscais fala. Mão de obra também tem no texto. Olha o que a Titi colocou aí, ó. Letra A, empresas familiares. Tá na linha 24. Você vai ler o texto com cuidado, vai lá na 24, que está aqui, e olha lá, ó. Or one partnerships, many Brazilian concerned by individual shareholder, one or two families. Falou de empresa familiar, então essa daqui tem. A gente está procurando aqui, não tem. Letra B, mão de obra qualificada, linhas 10 e 11. Vamos lá ver? 10 e 11. Brazilian business face a litany of obstacles. Bureaucracy, complex, tax rules. Olha o complexo onde estava no outro texto, no anterior não, mas nesse sim. Should infrastructure. Olha aqui a infraestrutura aqui, gente, qualificada. Essa tá ok. Letra C, incentivos fiscais, linha 19. A Titi já marcou onde você teria que procurar, ó, 19, que você vai fazer esse scanning na hora da prova do ITA. Because of one, Brazil offers incentive, oferece incentivos fiscais de taxa. Então, esse aqui também tem. Letra D, encargos financeiros, linha 21, a Titi também marcou, 21. Scrutiny from the taxman. According to the World Bank, a mid-sized Brazilian firm spends 2,600 hours filing taxes each year. Falou de encargos financeiros. Agora, Bolsa de Valores não foi mencionado no texto em nenhuma parte, falou de Bolsa de Valores. Se você ler novamente, você vê que não fala dessa Bolsa de Valores de jeito nenhum. Então, a alternativa seria a letra E. Então, nem a A, nem a B, nem a C, nem a D. Letra E, que era o gabarito, inclusive, do ITA de 2016, era realmente a letra E, certo? A teacher colocou aí, ainda desse texto, outra pergunta que o ITA de 2016 fez para vocês. De acordo com o texto, agora olha lá, devido à crise financeira, as indústrias deixaram de fazer parte das empresas brasileiras mais bem-sucedidas no cenário mundial? Será que deixaram mesmo de fazer parte? A gente vai olhar no texto isso. Belíndia, que tem lá no título, ó, é um termo usado pelo economista Edmar Baixa, ou Baca, né, aí, para comparar a produtividade empresarial do Brasil com a Bélgica e com a Índia. Será que ele faz essa comparação? A gente vai achar lá no texto também. A pesquisa de Van Reading diz que empresas familiares brasileiras são prejudicadas por escolher parentes ao invés de profissionais mais qualificados. Será que ele fala isso no texto? Reuniões entre empresários brasileiros e políticos contribuem para a inovação automotiva e redução de impostos. A gente vai olhar se tem isso também. E as revistas Fortune e Forbes revelam a ascensão das empresas brasileiras no ranking mundial de 2013 para 2014. Olha o que a Titi comentou, que é o que você vai ter que fazer no domingo na hora da prova do ITA. Na letra A, não se fala em indústrias que deixaram de fazer parte. Já ia falar para vocês, em momento nenhum falou que a indústria deixou de fazer parte. Lá no texto não fala isso não, que deixou de fazer parte, fala de indústrias que fazem parte, é o contrário, né? Então a letra A a gente já descarta por causa disso. Letra B, deixa eu apagar essas rabiscas aqui para a gente poder ir descartando as alternativas aí. Deixa eu até tirar apagar para a gente fazer. Então, a letra A a gente descarta. Letra B, é um termo usado apenas para comparar a Bélgica e a Índia. Lá no texto fala de Belgium, ó, Belgium sized.
Então, Belíndia é o tamanho da ilha, tamanho da Bélgica com a pobreza da Índia. Então, ó, Belgium size é o tamanho da Bélgica, India poverty, a pobreza da Índia. Então, não tem nada a ver com o Brasil, Bélgica e Índia. É só Bélgica e Índia, Brasil não. Então, a gente já descarta essa letra B. Letra C é a alternativa correta por causa dessa pesquisa. Mas vamos ver a D, que a gente tem que eliminar, é o que está errado. Letra D, afirma reuniões, contribuem para a inovação. Gente, mas fala que brasileiros desperdiçam horas. Até coloquei aqui que é na linha 37. Olha lá, ó, waste hours, desperdiçam horas. Como que está falando, então, que eles contribuem para a inovação? Como que é inovação se eles gastam horas? Então, essa também está errada. A última, as revistas Fortune e Forbes revelam a ascensão. Olha o que a Titi colocou aí, revelam a ascensão. Se está falando que as empresas Fortune é apenas 1,4 e na Forbes falou que era 1,3, então isso não é porcentagem de ascensão. A gente já descarta essa aqui também. Aí comprova que então a letra C, que era o gabarito, nem a nem a B, nem a D, nem a E, e sim a letra C, porque essa pesquisa dele prejudica e fala exatamente isso. Onde que está falando isso? Então, é só a gente olhar lá. Aliás, onde ele não fala isso, né? Não fala isso, ele fala de familiar, de empresa familiar. Mas ele não está falando aí que tem, né, essas pessoas aí, do jeito que ele colocou aqui. E aí a gente descobre, então, que no ranking não citou nada disso aqui não, de jeito nenhum. Agora, que as pessoas são prejudicadas, vamos ver lá. Só a gente ir lá e confirmar isso na linha 26 e vai até a 29 aqui, ó, 26. Mr. Van Reen's research, a pesquisa dele, shows that, mostra que family owners plumbed from outside chief executives, their firms do no worse than similarly sized ones. Então, viram aí? Não é tão boa. Por quê? Porque tem pessoas que são contratadas da própria família. Comprova-se a letra C como verdadeira. Outra questão que eu coloquei também para explorar esse texto, ó. O texto, claro que o ITA que cobrou isso em 2016, né? O texto apresenta como modelos de empresas em que uma ajuda no sucesso da outra. Será que é a Bradesco e a Arezzo, a letra A? O Simpaf e a Arezzo? JBS e Simpaf? A Embrapa e a Embraer? Ou a Embraer e o Simpaf? Agora ele quer empresas em que uma ajuda no sucesso da outra. Uma colabora com a outra. A Titi já colocou até os comentários aí, que é o que você vai fazer no domingo na hora da sua prova. Letra A falou de Bradesco e Arezzo. No último parágrafo mostra que não há ligações dessas empresas. Bradesco e Arezzo. O Bradesco falou que ele é um grande credor, ó, big lender. E falou que a Arezzo cria mais de 1.000 novos sapatos no mercado, mas não fez ligação entre as duas não. Então a gente descarta a letra A. Letra B. Diz que são Simpaf e Arezzo. O Simpaf, apesar de ter sido do ramo agropecuário, não teria ligação com a Embrapa, porque isso não aparece no texto, não tem essa informação no texto, gente. Então, a gente já tirou a A e já tirou a B. Letra C. GBS, JBS e Simpaf. Simpaf não é mencionado no texto, apesar de ser legal você saber como a Titi pôs aqui, ó, que é o ramo agropecuário. Mas não fala desse Simpaf no texto, não. Só por aí a gente já podia descartar. Não fala dele ligação com ninguém. Letra D, diz que é a Embrapa e a Embraer. Vejamos onde essas empresas aparecem no texto. Onde fala delas, ó. Thanks in part to Embrapa, National Agricultural Research Agency, has helped Embraer. Ah, então aqui, ó, essa agência agency helped Embraer, ajudou a Embraer. Então a palavra thanks, obrigada, helped, ajudou, nos mostra que é essa, que a Embrapa e a Embraer, que uma ajudou a outra. Olha o que pede aqui, uma ajudou no sucesso da outra, é o que a pergunta fala, gente. E aí, para descartar a E, para ter certeza que essa é a correta, na letra E, cita-se o nome da empresa que não foi mencionado no texto, o Simpaf. Eu coloquei para vocês que é o sindicato aí, né? Esse Simpaf. Ele é um sindicato de ramo agropecuário, mas ele não aparece no texto. Palavras que não aparecem no texto podem ser consideradas? Não. Então, confirma-se aqui que o gabarito é a letra D. E realmente a gente foi em cima das alternativas que são possíveis de comprovar no texto. O que a gente vai lá no texto e acha. O que a gente não encontrou, gente, você não achou no texto domingo, na hora de fazer a prova do ITA. Não tem o nome desse órgão, não tem o nome dessa palavra que tem no texto. Ela está errada.
Já descarta porque está errada. Agora a Titi vai mostrar uma outra tirinha, essa crítica sarcástica, de um jornalista falando de um programa de TV. Já mostrei isso em outras aulas, mas agora eu vou mostrar o foco para poder te preparar melhor ainda para a prova. Veja se aparecer na sua prova, então, aí domingo, uma alternativa parecida com essa. Vejam lá, ó, The Joy of Tech. Essa foi do ITA também em 2016. A reportagem anunciada na tirinha. Letra A, mostra a relação direta entre obesidade e consumo de produtos calóricos. Letra B, divulga um estudo científico com o objetivo de mudar o comportamento da audiência. Letra C, demonstra indiferença com relação ao tema. D, estimula o uso de redes sociais para divulgar produtos de patrocinadores. E E, revela que 70% das pessoas com sobrepeso são sedentárias. E aí? Vamos ver lá a tirinha que fala. Ó, o que o jornalista está falando aqui? According to a new study, 30% of people are overweight due to watching too much TV and spending too much time on the computer. Então, de acordo com um novo estudo, pessoas estão ficando acima do peso porque too much TV, porque assistem muita televisão, e too much time on the computer, fica muito tempo no computador. Aí ele continua aqui ele estava sério. Agora olha como é que ele está já mais alegre aqui no segundo quadrinho. E aí ele fala, ó, get the whole story after the news in the 3-hour special. Para você pegar mais informações, né, a história depois dos comerciais. And afterwards, e depois ainda, join us on Twitter and Facebook. Fique conosco aí no Twitter e no nosso Facebook. Fez propaganda das redes sociais. O outro, but first a word from the sponsor. So, super cheesy potato chips. E falou de comida, né, aí, fast food. Gente, ele tá pedindo anunciado, a reportagem anunciada na tirinha, o que ela fala? Mas olha só, relação direta entre obesidade e consumo de produtos calóricos? Olha os comentários que eu coloquei para poder ficar mais fácil de você visualizar e, é claro, memorizar. A relação até é válida da obesidade e produtos calóricos, pensando de forma ampla. Mas você deve atentar-se ao que é solicitado e pode ser comprovado. Não tem essa comprovação direta aqui, gente, no texto. Ele só fala de produtos de fast food, ele não comprova nada. Se você não pode comprovar, você não pode marcar como certa. Letra B. Afirma-se que a reportagem divulga um estudo científico para mudar o comportamento da audiência. Ela tá falsa, gente, porque não fala de estudo científico. Ele falou de propagandas e marcas, mas não falou de produto científico, estudo científico. Letra C. Na letra C, afirma-se que a reportagem demonstra indiferença em relação ao tema. Olha aqui ele estava falando do tema, aqui ele fez propaganda de boa. Ele foi completamente indiferente, mas a gente tem que ler toda para ter essa certeza e, é claro, achar por que as outras estão erradas. Então, tem indiferença? Até tem. Ele tem a total despreocupação. Quando ele fala da comida, do comercial, né? Ele é como se, ó, eu coloquei aqui, dar a mínima. Se aquilo lá é marca de alimento, essa é a melhor até agora. Mas e a D? Na D, afirma-se que a reportagem estimula o uso de redes sociais para divulgar produtos dos patrocinadores. Só que ele fala do programa de TV. Essa alternativa não está de acordo. Tá vendo? Ela fica errada. Não é esse foco aí, não. Então, não é a D, não. Letra E. 70% das pessoas com sobrepeso são sedentárias? Gente, pode até ser que 70% das pessoas são sedentárias, mas o texto fala isso? Ele não dá um percentual de pessoas sedentárias, não. Ele só falou que as pessoas são sedentárias, mas ele não falou que é 70% não, a gente descarta. E aí comprova que a melhorzinha realmente era a letra C. Viram aí? Agora, a teacher vai mostrar para vocês alguns esqueminhas de verbo. Porque na sua prova do ITA, o que é que vai cair? Na sua prova do ITA vai cair bastante verbo, ele vai estar contextualizado, vai ter adjetivo, vai ter preposição, vai ter vários tópicos gramaticais. Tem gente que fala que não cai gramática, não cai a gramática pura, mas cai a gramática de certa forma. Vai ter um jeitinho deles colocar ali um adjetivo dentro da frase, de colocar ali, né, aquele substantivo, aquele advérbio com LY, tudo vai estar contido lá. Então, se você observar, quando a teacher agora colocar aí vou colocar cada um dos verbos, ó, a teacher começou com o esqueminha aí de presente, porque olha essa questão que caiu aí, né, no ITA, foi uma questão do ITA também aí que caiu, e aí eles colocaram a história de Pi,
e trabalha o verbo no presente, o to be. Gente, essa questão do verbo to be, eu já falei isso na aula de verbos, mas deixa eu repetir aqui para vocês uma coisa. Por que o verbo to be é estudado milhares de anos? Por quê? Porque enquanto você pega o verbo usar, que é use, fala eu uso, I use. Pega o verbo trabalhar, to work, I work, eu trabalho. O verbo viajar, que é to travel, I travel, eu viajo. O verbo falar, que é speak ou talk, I speak ou I talk. O verbo escrever, que é to write, I write. O verbo olhar, que é to look, I look. Agora, e o verbo ser, to be, é I be? Viu que não é? Você não pode falar I be. É o único verbo da língua inglesa que você não pode retirar ele do to e colocar ele dentro da frase. É I am. E se for falar que ela gosta, quer ver? Eu vou falar que eu gosto, I like. Ela gosta, she likes, só coloco o Szinho. E se for falar no to be, eu sou e ela é? Não é o mesmo. I am, para ela é she is. E para eles é they are. Então, viram? Por isso que o verbo to be é estudado vários anos. Porque ele é um verbo super, ultra irregular. Ele tem um tipo, um esquema para cada sujeito. É por isso. E aqui nesse texto, se você soubesse o verbo to be, te ajudaria a resolver essa questão melhor com esse domínio. Quer ver? Vejam lá, a história de Pi, ó, a history of Pi, ou Pi, né, se você fosse ler em inglês. History of Pi, says the author, a small part of the history of mathematics, ó, vai falar de matemática. Nevertheless, a mirror of the story of man, a história do homem, hein? Peter Beckman holds up his mirror, giving the background of the progress. Falou de progresso. Did or not, ele fez isso ou não. Science was being stifled by militaries. A história, ó, tá sendo tomada por quê? Pelo militarismo, fanatismo aí religioso. E aí fala alguma coisa da matemática. Qual que era a questão? Para a gente poder ir para a questão, já procurando no texto. Ó, dentre os interesses dele não se encontra, olha o não de novo que o Ita adora. Dentro dos interesses dele, qual a alternativa em que não encontra? Divulgação científica, história, línguas estrangeiras, geografia ou pesquisa científica? Agora, a gente tem que ir no texto procurar cada um desses. O que não tiver no texto, né, é a nossa alternativa. Já até coloquei as observações como a teacher fez com os outros, ó. Na letra A, afirma-se que a divulgação científica é um dos interesses do Beckman. Na linha 11, fala. Porque lá, ó, na linha 11, o que está falando? Ó? He decided to stay permanently as professor. Ele resolveu ficar como professor, porque ele quer divulgar cientificamente. Então, essa faz parte. Então, a letra A não pode ser, porque faz parte dos interesses dele. Letra B, afirma que a geografia é interesse dele. Será que tem a palavra geography? Vamos ver lá, então, nos interesses dele, ó. Os interesses dele fala de professor, fala de ciências, ó, interest, history, fala de história, linguistics, de linguística, fala que ele é fluente em outras línguas, tecnologia. Gente, algum lugar aqui tem geography? Geografia é geography. Não tem, hein? Então é aqui não até agora, mas vamos ver as outras. Então vamos achar que as outras são interesse para a gente confirmar. Letra D, pesquisa científica. Gente, se ele está querendo fazer aqui, ó, research, claro, ele quer propagar, ó, propagation, ele quer propagar cientificamente. Essa daqui tá certa. É interesse dele propagar a pesquisa científica. E a história? A gente viu aqui, ó, history is one interest. História é o interesse dele. Línguas, também, linguistic, ó, he is fluent. Ele é fluente em 5 línguas, também é interesse dele. Então, a única que sobrou foi letra B. Realmente a geografia, que é o que não é interesse dele. Viram aí essa? Essa também a gente foi eliminando e constatando. Então, vocês viram? A letra A falou que o interesse dele é divulgar cientificamente. Sim, ele fala de research, de scientific, ele quer divulgar cientificamente. A letra C fala que é history. Fala sim, ele fala history is one of the interests, é um dos interesses. A outra falou das línguas, sim, falou he is fluent, ele é fluente em várias línguas. E a outra falou de pesquisa científica também. Agora, geography não apareceu em lugar nenhum falando de maps, mapas, nem geography, nada disso, population, nada de solo, não entrou. O que não entrou, não tem no texto, não é. Então, é essa que é a certa, a que não faz parte do interesse dele é a geografia. Ok? Agora a Titi vai mostrar um esqueminha de verbos que eu coloquei para vocês. Antes de fazer o intervalo, deixa eu falar um pouquinho de cada verbo desse daí para a gente continuar com questões mostrando onde esses verbos estão. Então vejam lá, ó, o que a Titi colocou de esquema aqui.
Teacher colocou, ó, se caiu present simple, a sua prova, na afirmativa, negativa e interrogativa. Olha o verbo estudar que a teacher usou como base para poder mostrar, ó, to study. I study, you study, he, she studies, coloca o S para he, she, it, né, para pessoas que são no singular, uma pessoa só coloca o S. We study, you study, they study. O resto continua normal. Na negativa, como eu falei que a negativa se nega com o don't no presente. E no passado é com o didn't, no passado. Na negativa aqui, o didn't aqui, ó. Então, don't, doesn't. Para he, she, it, doesn't. Don't. E para pergunta, eu também falei, coloca o do na frente e o resto da pergunta. Aqui o did na frente e o resto da pergunta. Então, did I study? Did you study? Did she study? Did he study? Did we study? Tudo did, ó, para fazer pergunta. E em contraste com esse aqui já é they, ó, studied. O drive fica drove, coloquei o irregular para mostrar, certo? E fica drove para todo mundo. Aqui ficou didn't para todas as pessoas e aqui o did fazer pergunta para todas as pessoas. O future simple e o future simple com going to. Então, tem dois futuros, é o resumo de 3 anos de inglês que a teacher fala. Então, nas outras aulas eu já falei isso. Se o verbo está normal, é um verbo no presente. Work ou works, com S. Se o verbo tem ED ou tem uma letra diferente, ele é irregular. Então, ele está no passado. Use, used. Talk, talked. Certo? Se ele está drive, drove. Write, wrote. Buy, bought, passado. E se ele tiver will, want or going to, futuro. Como está aí o esqueminha, ó. I will study, she will study. Colocou will, virou futuro. I'm going to study, you're going to study. Colocou going to, virou futuro. Então, o futuro com will na negativa fica will mais not, dá uma partículazinha chamada want. Tem que tomar muito cuidado para não confundir a palavra want, que é auxiliar do futuro, com o verbo querer, hein? Que é want, são diferentes. Want, olha como que o O é mais fechado, ó, want. E aqui, want é mais aberto. Parecem demais, só que toma cuidado. E esse aqui também tem o apóstrofo, ó, porque é igual a gente faz o don't, fica com o apóstrofo T, e igual a gente faz o didn't. Deixa eu apagar para escrever aqui, ó. Did com not fica didn't, com apóstrofo. Aí aqui também fica want, com o apóstrofo, ok? E no going to, he is not going to. Aí fica o he isn't going to, aren't going to. Para fazer pergunta, no presente a teacher tinha falado que usa do, no passado usa did e no futuro com will usa will. Aqui o verbo to be vai para frente da frase e depois faz a pergunta. O to be fica bem aqui na frente da frase, ó. Então, se a teacher for mostrar para vocês aqui, se eu for falar para vocês, então, exemplo, vamos pegar o verbo que a gente falou, trabalhar, que é work. Eu falaria I work no presente, she works para ela. I worked no passado, he worked no passado também, fica igual para todo mundo. Se fosse o verbo drive, no presente I drive, she drives, coloca o S. No passado, I drove, she drove, usa drove para todo mundo. Para dirigir, dirigia, era a forma como dirigia, presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Todos do português. Em inglês é um só, hein? Para pegar o macete aí e acertar o bizu. Futuro, ou will ou going to. Se for futuro com will, vai falar I will go, I will work, I will dance, I will study. Vou estudar. Com going to, precisa de pôr to be e o going to. I am going to dance. I am going to study. Se for he, she, usa o is. He is going to study. Ele vai estudar. She is going to dance. Ela vai dançar. E se for com eles, they are going to. Eles vão. They are going to study. Eles vão estudar. They are going to dance. Eles vão dançar. They are going to drive. Eles vão dirigir. Se fosse com will, ia só falar they will drive. Viram a regrinha? O tanto que é bacana? Então, quer ver? Usando de novo. Agora vamos usar um irregular que a teacher não usou aqui em momento nenhum. O verbo correr, que é run. R-U-N. O run é irregular, porque eu também nem falo correi. Ontem eu usei, viajei, trabalhei, mas não é eu correr, eu corri. Lembra daquela regrinha que eu falei? Então, presente, I run. He, she, que coloca no verbo S, runs. He runs, ele corre. I run, you run, they run. Todo mundo corre. Se for he, she, runs. Ele corre ou ela corre. No passado, ran, muda de U para A.
fica ran. Então, I ran, you ran, he ran, todo mundo fica ran. No futuro, I will run. Desculpa, já tive uma água. I will run. Se for he, she will run. He will run, they will run, todo mundo will run. Se usar com going to, daí tem que usar o verbo to be. Aí vai falar I am going to run. She is going to run. E they are going to run. Viu que simples? Gente, a teacher gosta de falar, isso é o resumo de 3 anos de inglês. Porque você fica praticamente 6 meses a 1 ano aprendendo o presente simples. Você fica mais aí 6 meses a 1 ano aprendendo o passado simples, o past simple, com verbo regular e irregular. E fica mais ou menos 6 meses e 1 ano aprendendo o futuro, porque fica um tempinho no will e um tempinho no going to. Então a teacher resumiu 3 anos de inglês em alguns minutos, e você viu. Então se na prova tiver, por exemplo, o verbo take, no passado ele é took. Viu que tá com 2 Os, tá estranho? Tá no passado. O Ita perguntou para você se é algo que já aconteceu. Sim, took é passado, já aconteceu. Agora tem she's going to take. Ela vai pegar. É algo que ainda vai acontecer? Sim, o Ita perguntou, ainda vai acontecer isso? Tá falando going to. Ou tá falando will vai acontecer. Exatamente. E se tiver takes, pega, tem S, é presente. Ou take no normal. Se for you take. Tá no presente. Verbo normal, presente. Verbo com ED ou letras diferentes, passado. Verbo com will ou going to, futuro. Pegou o bizu? Agora, antes da teacher continuar algumas outras questões, eu vou colocar mais questões aí do Ita, claro, para poder fazer essa revisão, para vocês acertarem. Antes da teacher mostrar mais questões e mais tempos verbais e outras coisas que caem de fato na prova do Ita, eu vou fazer um intervalo com vocês, de 10, 15 minutinhos, só para vocês tomarem água, para vocês, né, encherem a garrafinha, a teacher pegar mais água, quem quiser toma um café, quem quiser, né, tá tarde, não sei se vocês já comeram, pega uma barrinha de cereal, toma um lanchinho, pega lá alguma coisa rápida e volta, vai ser um intervalo tranquilo, rápido, no máximo 15 minutos, para a gente retomar e continuar essa hora da verdade, Ita. Combinado? Então, até agora mesmo a gente volta, retoma e rumo à aprovação, hein? Quero ver todo mundo aprovado. Vamos lá então, né, para o nosso intervalinho, já a teacher volta. Fiquem comigo. Stay here, ok? Don't go, just come back.